Fala comigo, eu sou Ana Evangelista, sou professora, advogada, estou aqui com os nossos colegas nesse mês da Consciência Negra, Dia Nacional de Combate ao Racismo, e nada mais justo que estar ao lado dessas personalidades e protagonistas de nossas histórias. Para fazer um podcast especial em que vamos debater, além da pauta, sobre os movimentos sociais e suas conquistas. E olha quem está comigo nessa. Doutora Ana Flávia, advogada e empreendedora. O doutor Anderson Nunes, advogado. E o doutor Ari Fernando Nascimento, professor e advogado. E vamos começar a fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo na medida que se sentirem à vontade, né? Como você enxerga o papel dos movimentos negros na formação da identidade brasileira? Vamos lá, o movimento negro. Eu acho que a gente pode até começar aqui ressaltando, né, que é a primeira vez que a gente vai estar comemorando como feriado nacional, né, nesse ano de 2024, o Dia da Consciência Negra, como feriado nacional. Porque a lei, quando foi implementada no final de 2023, né, já tinha passado a data. Então, esse ano é um ano que vai ficar marcado aí como esse feriado nacional. Alguns municípios já existiam, né, esse como feriado, e agora nacionalmente. Então, para a gente é um momento muito importante da gente estar, neste momento, né, dessa data, repensando em algumas situações que a gente vivencia. E os movimentos negros, eles são fundamentais para que possa ocorrer essa transformação aí na realidade que a gente vivencia no nosso dia a dia. Né? Estou falando aqui, nós estamos falando com pessoas pretas, pessoas que sofrem muitas vezes na pele essa realidade que a gente vivencia em muitos momentos, em muitas situações de vida que a gente tem. Então, no Brasil e do mundo sempre tem surgidos, né? Surgem aí alguns movimentos, e é através desses movimentos que a gente consegue mudar a realidade de muitas situações que a gente vivencia no dia a dia. Tudo bem. Eu acho que um dos principais desafios para o movimento negro é se reestruturar, né? Porque o MRU começou lá atrás, meados da década de 80, depois ele teve aí, por conta da ditadura, obviamente, não havia condição de se estruturar depois do golpe de 64. Então, retoma essa discussão dos movimentos negros na década de 1980, com a redemocratização e uma participação muito ativa, lembro-me bem, na elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos, o 1, o 2 e o 3, que está em vigor. O movimento negro articulado, então, começa a se mobilizar para que, inclusive, a nomenclatura pudesse ser a mais adequada. Então, antes falava-se em negros e atualmente fala em afrodescendentes. Para além de ser apenas uma forma de utilizar o vernáculo, se tem toda uma discussão teórica em torno do que é mais adequado para essa conscientização dos negros e da comunidade negra. Então, essa articulação ela é importante e ela tem que ser progressiva para acompanhar as conquistas legislativas que a gente já tem conquistado ao longo desses anos. Então, veja, eu também complemento as falas dos colegas, dizendo o seguinte: se não fossem os movimentos, onde estaríamos hoje? Nós, negros, pretos, de origem africana, será que teríamos a mesma liberdade? Foram lágrimas, muito suor e muitas mortes para que chegássemos a esta fase. Precisamos ainda caminhar muito, evoluir muito mais, porque mesmo com todos os movimentos, mesmo com toda a legislação nacional, mesmo com todas as punições, as tipologias de crime, com o Código Penal já acentuado, com com o crime sendo inafiançável, de racismo, nós temos notoriamente, todos os dias, sendo praticada injúria, racismo, e o negro sendo jogado às margens como coisa. Eu ainda digo que há um Estado que por vezes ainda é omisso. Né? O Estado não está tão potencializado na defesa da bandeira, ainda que já tenhamos avançado bastante. Né? E nós podemos dizer que em 1837
né, é que teve a primeira lei da educação. O negro não podia ir à escola. E você avança um pouquinho mais, 1840 por ali, o negro também não podia ser proprietário, porque ele tinha um senhor, que era o Estado. O negro só deixa de ser proprietário do Estado, de ser coisa, ou proprietário de um senhor, após, de fato, 1888. E a gente começa, assim, devido aos movimentos, muita pressão. E nós estamos falando de movimento negro por isso. Porque quando nós tivemos lá na lei dos sexagenários, tivemos, antes das leis dos sexagenários, tivemos a do ventre livre, lei do ventre livre. Então, a gente caminha passo a passo, no século XIX, com movimentos. São movimentos de resistência, movimentos de pressão que criam a libertação. E uma libertação que ainda não é plena, que precisa avançar ainda mais, porque nós nos libertamos de grilhões, de correntes. A física, mas a corrente psicológica, a algema, a asfixia psicológica, ela existe. Então, por isso que os movimentos devem continuar, persistir. Indagam-se muito. Por que falar de consciência negra? Tem que entender que hoje nós falamos abertamente em consciência negra, porque nós tivemos alguém revoltado lá atrás, o Zumbi dos Palmares, Dandara, que fizeram a sua revolução e falou, eu não aceito. Nós tivemos, por exemplo, um fim de um apartheid na África do Sul e nos Estados Unidos, porque em determinado momento, uma cidadã negra disse, eu não levanto daqui para você sentar. Eu tenho que ter o mesmo espaço. Isso nasce de movimentos, isso nasce de resistência. Né? Derrubar os muros e as grades de uma prisão é só dessa forma. Porque a gente veio de uma coisificação. O negro era coisificado, o negro tinha um preço. O que muitos entendem como um período econômico, que é o período escravocrata, foi um período de asfixia, de covardia. Então só conseguimos a liberdade através dos movimentos negros. Pois é, e se a gente pensar que nós demoramos até 2024 para ser decretado um feriado nacional que já deveria estar, né, da consciência negra, que já devia estar acontecendo há muito mais tempo, também por pressão também dos movimentos sociais, dos movimentos negros. Então, quais foram os momentos mais marcantes da luta por igualdade racial no Brasil? Um dos momentos mais marcantes passam por esse processo que o professor falou, o doutor falou a respeito da coisificação da pessoa negra, a estruturação de movimentos, mas esses movimentos eles eram invisibilizados. O negro era e continua sendo em muitos espaços invisibilizado. Falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho um filho de 18 anos e quando ele nasceu, eu fui comprar as primeiras fraldas, eu não consegui comprar uma fralda que era adequada para ele, porque as fraldas que estavam vendendo, as fraldas descartáveis, o bebê não era igual ao meu filho. Era o bebê Johnson, branquinho, do olho azul. Isso. Coloque isso em uma perspectiva maior do setor de cosméticos para homens e mulheres negros, invisibilizados, como se não existissem durante toda a década de 80 e 90. Não havia produtos para esse segmento, como se ele não existisse. Então, se você colocar isso dentro dessa lupa, você vai ver que isso vai acontecer em vários ambientes, né? E isso só vai mudar quando essa invisibilidade deixa de acontecer e ela passa por um processo de conscientização da própria pessoa que se reconhece negra e fala assim, não, eu sou negro. Em sendo negro, eu quero que a minha origem seja respeitada, eu quero que os meus valores sejam respeitados, eu quero que a minha religiosidade seja respeitada, que não seja camuflada historicamente. Você vai nas cidades históricas aqui do Brasil, você tem lá várias igrejas em que foram construídas por homens negros e mulheres negras, mas eles não poderiam professar sua religião dentro desse ambiente. Então fizeram o quê? Um sincretismo, uma equivalência dos seus
orixás das suas figuras religiosas que elas cultuavam para a Igreja Católica para aí poder exercer sua religião. Então, isso aí é algo que é muito importante a gente pontuar aqui para continuar essa reflexão. O que a gente pensa, a gente ouve aqui, né, um pouco dessa história, que é a busca da igualdade social, a justiça, né, porque a gente busca tanto em relação à desigualdade, à justiça social, e a gente vivencia isso com os pretos que estão próximos da gente, com a gente, quando a gente vai a um supermercado, quando a gente até hoje é visto, você é seguido dentro de um supermercado, a gente não se vê como igualdade de direitos, igualdade de comportamentos, igual a gente presencia muitas vezes acontecendo, como muitas vezes quando o policial ele agride um jovem preto, mas não agride um jovem branco, que a gente vê essas coisas acontecendo na televisão, a gente consegue sentir a dor do outro. Então, a gente sabe que os movimentos, igual você perguntou em relação a alguns movimentos aqui, eu coloquei até algumas colinhas, né? Que são a Frente Negra Brasileira, que você perguntou aí quais foram os movimentos marcantes, né? Dentro da luta pela igualdade racial. Nós temos aí a Frente Negra Brasileira, a Frente Negra Pernambucana, o Movimento Negro Unificado, a Marcha do Zumbi dos Palmares, o Racismo pela Igualdade e o Programa Nacional de Ações Afirmativas, né? Quando a gente paramos até aqui nesse importante ato que a gente busca tanto em o Estado poder trazer essas ações, que são as leis de cotas, dentro das escolas, ensinar sobre a cultura, sobre a lei, né? Vamos ensinar, né, da onde a gente veio, por que a gente veio, porque isso não é implementado. Então, existe uma lei que obriga nas escolas públicas a ensinar sobre a nossa origem, de onde a gente veio. E é com essas conquistas, sendo através de leis, que a gente vai mudando a realidade. Tem que ser lei, porque não vai ser conquistado naturalmente. É através das leis que a gente vai implementando aí essa busca nossa dos nossos direitos à igualdade, à equidade, a estar inserido, incluídos, né? E de oportunidade, que é o que a gente busca tanto, né? A gente falando aqui de nós pretos, que a gente busca é isso. É as oportunidades em igualdade em relação a salário, oportunidades de disputar uma vaga dentro de uma grande empresa, porque a gente tem condições disso, mas a gente não é olhado com esse olhar que a gente pode ocupar. A gente sempre é visto como o último na fila, né? E a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe que a gente tem condições de ocupar aquele cargo e muitas vezes não nos é oferecido pelo nosso tom de pele. Eu, assim, ia complementando o que o doutor Ari falou, e também a fala da doutora Ana Cláudia, sobre essa questão da invisibilidade, ela é muito latente. Mas ela não é sutil, como algumas pessoas pensam em sutileza. Mentira. Quando a gente consegue visitar os melhores shoppings deste país, as lojas de maior vamos dizer assim, quilate de grife, acentuadamente reconhecidas, quais são as pessoas que são vendedoras e vendedores? Quando a gente chega num shopping, qual é a maior quantidade de segurança? São brancos? São negros? Serviçais. A gente compreende e a gente fica entristecido porque, na realidade, o negro ainda continua sendo visto apenas como motor de força, não força intelectual. Força bruta, que é coisa do período escravocrata. O negro, por que em regra, a maioria dos negros, o menino mesmo dessas comunidades, fala assim, eu quero ser jogador de futebol. Porque é um dos terrenos que depende apenas da habilidade dele, de apenas um empurro para ele entrar. Porque a medicina é muito cara. E o acesso a este universo está muito mais para brancos do que para negros. Formar-se em advocacia, em medicina, em odontologia, dentro dessas escolas, ainda continua sendo uma profissão, infelizmente, cotada para os brancos, por causa da desigualdade social. Porque o negro sempre ganha menos. Quando se fala que um negro é o presidente de algo,
Alguns arregalam os olhos. Nós tivemos o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, o Nelson Mandela. Após 27 anos de resistência e de luta, que ele ficou preso por ser resistente. Então veja que ele teve a liberdade dele cerceada, sofreu escroto, porque ele era um resistente, porque ele lutou pela classe, falou, não aceito. E é por causa do Nelson Mandela, muitas vezes, que adquirimos, o mundo em si teve um outro olhar. Então a África do Sul, que hoje, né, a África do Sul devido à colonização da Inglaterra, maioria branca. Ok? A África do Sul, maioria branca. Então você entende que os países do Sul, lá nos Estados Unidos, a África do Sul, essa luta, essa resistência, ela teve que ser uma resistência ainda mais, e foi, né, muito mais pujante. E de lá foram nascendo. Grandes movimentos nasceram de lá. E a gente, graças a Deus, foi se formando aquele efeito de pertencimento, de luta, e foi se ganhando força, porque os movimentos, quando vão se tornando acentuados, eles vão criando uma porta de libertação. E a gente só adquire força com a união. Se não se une, se não grita, infelizmente, porque não está só no grito, está na união. A força se demonstra com isso. E os movimentos sociais dos negros, a gente só adquiriu a liberdade que se tem hoje, ainda que seja uma liberdade camuflada, punida muitas vezes, né? Que nós tivemos na época daqueles movimentos dos capoeiras, que até o vadio capoeirista, que era um crime. Existe uma lei disso, no Código Penal dizendo que se lutasse capoeira, isso, aquilo outro, que é uma cultura dos negros. Então é isso. Então é isso. A gente, igual você falou, visitando shoppings, a gente tem que fazer o teste do pescoço, né? Teste do pescoço. Para saber quem está, quem não está. E saber que também a gente incomoda as pessoas quando eles acham que estão em lugares que eles acham que é de exclusividade deles. Então, eu acho que também é uma resistência a gente participar de algumas associações, de alguns locais, onde que a maioria é branca e a gente tem que posicionar e marcar território, né? Impacto das conquistas, né? Quais conquistas você acredita que os movimentos sociais negros já alcançaram? Eu vou me lembrar aqui da mobilização que houve, meados da década de 90, quando havia uma vaga no Supremo Tribunal Federal e cogitou-se de ter um ministro negro no Supremo. Lá na UFMG eu tive um professor, que foi meu professor da minha turma como homenageado, o professor Carlos Alberto Reis de Paula, que era o primeiro juiz do Tribunal Regional do Trabalho que chegou ao TST, o Superior Tribunal do Trabalho. Então o nome dele foi cogitado para ir para o Supremo. Então a gente se mobilizou aqui para que houvesse uma possibilidade de o nome dele chegar até o presidente da República e ser indicado. Naquela ocasião, quem foi indicado foi o ministro Joaquim Barbosa, que tinha uma outra formação, não era do Judiciário, mas era procurador do Estado, chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal, se aposentou, porque teve problemas de saúde, e foi uma referência para as gerações que vieram, porque olha, lá no Supremo tem possibilidade de você ter esse tipo de acesso. Se tem um ministro negro presidindo o Supremo, então você que está começando a estudar o direito, você também pode vislumbrar essa possibilidade. Sim, é possível. Yes, we can. Posteriormente a isso, a gente teve agora a oportunidade de preenchimento de vagas no Supremo Tribunal Federal e houve um movimento muito forte para fazer o quê? Para indicar a primeira mulher negra a ser ministra do Supremo. E qual não foi nosso espanto de o presidente da República dizer na imprensa de que não conhecia nenhuma jurista negra. Essa fala calou fundo aqui nos movimentos, porque falar que não existe nenhuma mulher negra no âmbito jurídico com um currículo para ocupar ser ministro do Supremo, então isso foi mais ou menos que contemporizado, houve outras indicações, a gente entende perfeitamente e tal, mas de qualquer forma, atualmente nós temos agora no TSE a ministra substituta Edilene Lobo, que foi professora de Direito Constitucional na nossa PUC Minas, uma jurista das mais brilhantes, que está aí
pontuando num Tribunal Superior Nacional. Isso advém de quê? De movimentos que foram feitos pela comunidade jurídica negra, de mobilização, de falar assim, ó, além de olhar e fazer o teste do pescoço, é abanar a mão e falar assim, nós estamos aqui, ó, tem como ser representado sim. Existem pessoas com formação intelectual capazes de ocupar esses cargos. E combinando agora com a indicação da ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo. É o que a gente... Gente, é muito importante, né, para falar as conquistas. Quando a gente pensa numa presidência, né, como foi dito por você aqui, numa presidência de um tribunal, numa indicação de uma pessoa para ocupar um cargo, igual dentro da OAB, né, nós temos a indicação pelo 5º Constitucional, como que é importante ter as cotas. Porque se não tiver as cotas, dificilmente uma pessoa preta vai conseguir participar, nem que seja de uma seleção, para estar ali disputando, tentando disputar uma vaga. Porque quando a gente conversa com uma colega hoje que é ministra, igual eu tive lá em Brasília conversando, ela falou tão quão difícil foi para ela alcançar aquele espaço. Porque quando ela ia passar para uma seleção, já era recebida, olha, você parece com a minha empregada. Você acha mesmo que você tem condições de estar aqui? Quem é você para estar aqui? É recebida para poder fazer uma entrevista nesse nível. Como que tá? Você tem que estar com o seu emocional muito bom, e mostrar que veio. Eu falo que é isso. As oportunidades são dadas. Quando a gente vem trazer esse tema à discussão aqui, eu acho que o nosso papel fundamental é criar conscientização, porque não é o mês de da consciência negra. Eu acho que é isso. A partir do momento que nós negros nos conscientizarmos que a gente pode ser o que a gente quiser ser, quando a gente usa esse discurso para a mulher, né? A mulher pode ser o que ela quiser ser, a gente ultrapassa ainda mais. Nós pretos podemos ser o que a gente quiser ser, mas a gente tem que criar essa consciência, como o doutor Wenderson falou, de união, porque a gente sozinha a gente não consegue. A gente tem que se unir aos nossos, criar a nossa base, os nossos apoiadores, e para que eles possam lutar juntamente com a gente. Porque se a gente for sozinho, a gente é minoria. A gente sabe que a gente é minoria. Aonde a gente vai, a gente é maioria. A gente sabe que a maioria da população é o quê? Pretos e pardos. Nos espaços que a gente está de poder, o que a gente é? Minoria. Então, se a gente é maioria, e eu tenho certeza que dentro dessa maioria a gente tem muita gente capaz, mas é muito, só que não se unem. A gente precisa criar essa conscientização de união. Quando a gente vê uma mulher ou um homem preto em condições de disputar uma vaga, qualquer que seja, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição que as pessoas têm como instituição, né, que é de poder, vamos ajudar ele a alcançar. Vamos ajudar, vamos capacitá-lo para ele poder fazer parte dessa disputa. A gente sabe que a disputa é pesada, né? Para quem aqui já conseguiu alcançar um espaço, eu acredito que nós aqui, nós estamos falando de pessoas que estão ocupando alguns cargos que muitas vezes as pessoas brancas não aceitariam. Elas têm que nos engolir, é quase que o Zagallo falou, vocês têm que nos engolir, porque a gente é muito capaz de estar aqui. Mas o que é essa capacidade? A gente tem que ser muito melhor do que eles o tempo inteiro. Então, é desgastante para a gente permanecer aonde que a gente está, porque não adianta a gente fazer o melhor, a gente tem que fazer 2 vezes melhor. E a gente não pode decepcionar. Quando a gente tem uma pessoa preta ocupando um cargo de poder, ela não pode errar. Porque se ela erra, a gente é apontado como incapaz, como que, tá vendo? A oportunidade foi dada, olha lá o que fez. Olha o que aconteceu. Então, essa consciência também nós pretos temos que ter. Que a gente tem que estar, e a gente, querendo ou não, a gente não é perfeito, mas a gente tem que ser mais perfeito do que as outras pessoas. Porque a gente está sendo avaliado o tempo todo pela roupa que você veste, pelo tom de voz, né? Como se isso fosse mudar alguma coisa em relação à diversidade, à equidade, à inclusão. Não é o calçado que você usa, né? A roupa que você veste que vai mostrar a capacidade que você tem. Mas, querendo ou não, a gente tem que se vestir, né? Porque a gente sabe disso, é qualquer um,
para estar no cargo que a gente tiver que estar. A gente vai ter que se esforçar para poder estar ali no ponto de que não tenha crítica, não só a nossa capacidade intelectual, mas a gente também tem que conseguir estar no mesmo nível dos olhares, né? Os olhares que olham. Eles têm que aceitar, igual eu fico pensando, as pessoas não podem usar o cabelo black? Pode. As pessoas não podem usar, as pessoas podem usar a roupa que quiser, do jeito que quiser, e as pessoas têm que aceitar. Mas a gente sabe também, essa conscientização é que a gente tem que saber se adequar ao espaço que a gente está ocupando. E se a gente quer ocupar espaços de poder, onde a gente tenha voz e vez, a gente vai ter que se esforçar mais, um pouco mais. Não adianta a gente fazer mais do mesmo. A gente tem que fazer sempre mais para conseguir estar ali e ninguém nos tirar. Porque o tempo todo as pessoas enxergam a gente não em condições de estar ali. Porque elas se enxergam, eu estou falando de pessoas brancas, tá? Então, é isso. Elas enxergam que elas têm mais capacidade, muitas vezes, de estar ali do que a gente. Mas a gente consegue ficar. Então, quando a gente consegue alcançar, pegando um nas mãos do outro, nos fortalecendo, e o que a gente fala o tempo todo, a educação, ela é primordial. Então, a gente precisa estar o tempo todo se capacitando para ocupar esses espaços. A gente não pode se acomodar, né, em qualquer cargo que a gente esteja, que continuemos sempre lutando, porque é luta. Não adianta a gente falar que nossa luta acabou. Ela vai existir ainda, eu não sei nem quando, se tem a perspectiva de acabar com essa desigualdade, né? A gente luta por isso todas as vezes a gente fica em busca de leis para que a gente tenha cota para disputar, poder fazer uma faculdade, que a gente sabe que dentro de uma faculdade são muito menos pretos do que branco. A gente também tem, além da cor do tom de pele, a gente tem também a desigualdade social, né, que também pesa muito, porque raramente você encontra pretos com um nível salarial alto. Então, a gente já tem esse também. Além de preto, a gente não tem altos salários. Então, é uma luta. E na realidade, Ângela, Ari e Ana, na realidade, assim, o que eu vejo, né, a gente sofre e a gente não só percebe. Porque, na realidade, por que tem que ter lei? Porque não se criariam não se daria essa faculdade ao negro de escolher, de entrar e de sentar, de decidir. O negro a todo instante foi despotencializado. O negro, a potência de sua força, né, lá no regime da escravidão, quando vem essa 1888, que o Brasil foi um dos, principalmente a América do Sul, mas vamos falar Brasil, foi um dos últimos países do mundo a ter a lei de extinção da escravidão. Literalmente, como comércio. Tá? E acontece que nós, a todo momento, mesmo hoje lutando, muitos até mesmo negros dos nossos grupos dizem, essa pauta, isso é mimimi. Porque é difícil levantar a bandeira. As pessoas, até o próprio negro, alguns ficam despotencializados frente a algum movimento. Porque quando vai falar, vai abordar aquela pauta. Há pessoas que não entram. Literalmente não entram. Nós temos mais de 20 anos de Constituição Federal, onde consta na Constituição Federal a inafiançabilidade, né, o crime inafiançável do racismo. Existem só 3 crimes inafiançáveis na Constituição, que é o racismo, ato de terrorismo e o contra o Estado Democrático de Direito. Então, precisou colocar isso. Mesmo colocando isso, quantas condutas criminosas de racismo a gente vê? Dia a dia. Mesmo com a lei de cotas, quantos negros conseguem adentrar? Então vejam que mesmo empurrando na marreta legal, no martelo de Thor, através de legislação, a gente tem dificuldade. E se não houver? Porque dizem, por que criar a lei? Porque somente através da lei é possível fazer isso. O legislador, a gente faz o movimento negro, por isso tem que ser cada vez mais sólido, cada vez mais potente, não pode reduzir a marcha. Porque só com essa marcha conseguimos chegar onde chegamos.
Então, além de lei de cotas, o último julgamento do STF agora sobre a questão da injúria racial, por que tem que fazer isso? Porque, infelizmente, até pessoas, e aí vamos cortar na carne, porque eu já vi, e nós temos, Ari, escandalosamente, pessoas de cargos de magistratura cometendo o racismo e injúria racial. No Rio de Janeiro teve. É triste uma magistrada cometer um crime contra uma jovem que vende pipoca no cinema e dizendo asneiras. O jogador de futebol. O problema é que eles esfacelam o poder do negro em sua mente. Há negros que estão em depressão, que não conseguem sair de casa, que às vezes assumem posições de retaguarda, de ficar tímido e celuloso. Por quê? Por causa do racismo. Pessoas que não conseguiram voltar ao mercado, que desenvolveram doenças psicossomáticas, né? São doenças da depressão e tudo, por causa disso. Então, o movimento negro, as conquistas até hoje, tem conquistas extraordinárias, como tem nos Estados Unidos, mesmo com a lei que pune nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nos últimos 5 anos, quantos negros morreram asfixiados? Aquele que morreu nos Estados Unidos com o pescoço embaixo do joelho e ele asfixiando. Aqui, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Então veja que quando o negro está correndo numa praia com o celular na mão, de bermuda ou de sunga, cuidado que pode ser trombadinha, meliante, bandido. É assim que se vê o estado punitivo. E quando o branco está correndo, é um surfista. Quando entra no ônibus, não precisam ter medo. É por isso, essa coisificação do negro, além da coisificação, dele ter taxado em sua existência, por causa de todo esse período escravocrata, dessa nossa luta de resistência, ter taxado que passe da premissa que negro suspeito já é negro julgado e condenado. É assim. Infelizmente, a gente vem quebrando o protótipo. Mas nós tivemos um caso triste no Rio de Janeiro, há pouco tempo. O rapaz ficou preso, salvo erro, mais de 2 meses, porque foi confundido, porque é negro. E um policial tem coragem de dizer, porque todo negro se parece. É assim. Então, a gente só se consegue avançar ainda mais mantendo os movimentos. Mantendo essa força, mantendo essa tonalidade de imposição, de voz e pegando o lugar também que é nosso. Porque, aliás, qualquer um que se cortar, seja negro ou branco, o sangue será da mesma cor. Não existe o sangue azul. Eu acho que a gente tem que... E a questão é isso, né, Ari, Ana? É conscientização. A gente está aqui para conscientizar. Não existe mimimi. Existem os crimes, existe a manipulação do negro a todo momento. São evidências. As evidências, né, não só evidências, elas são fatos, né? É isso. Gente, eu queria só até complementar aqui, porque quando a gente está falando de adulto. Eu acho que foi uma reportagem que eu vi, um rapaz, acho que é o Wilson Jorge, que ele chama, ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre isso. Ele comentando como que o preto, desde cedo, ele é orientado a se calar. Então, dentro de sala de aula, uma criança, ela é o tempo todo reprimida. Então, desde cedo, ele não tem voz. O preto não tem voz desde cedo. Então, por isso que a gente tem que criar os nossos filhos, para quem tem filhos pretos, principalmente, para que ele tenha voz, para que ele não se cale diante, principalmente, das ofensas que sofre diariamente, né? É o tempo todo, é porque tem um cabelo assim, porque o tom da pele é assim. A maioria, o que mais a gente vê são crianças, né? Eu também sou professora, que crianças que falam que quer tomar banho na água oxigenada, que não quer, para clarear a pele, porque ela acha que a pele dela é defeito. O tom de pele dela é defeito. Então, essas crianças, muito cedo, elas têm que ter essa consciência da sua cor, da sua força, e não se calar. Então, assim, eu passei por ontem, né? Uma colega falou comigo me pedindo desculpas. Eu gostaria de te pedir desculpas, porque eu te via como entrona, eu te achava muito entrona, e eu achava que não tinha que ser não, mas eu tô aqui para te pedir desculpas, porque eu sei que se você não fizesse isso, você não estaria aonde você está, porque as pessoas não deixariam.
Então, hoje eu tenho um outro olhar de você. Então, quando você se posicionava e falava para se colocar no ambiente e para estar ali, não era imposição. Era porque você precisava fazer, porque senão você não estaria. Eu falei, olha que bom que ela enxergou. Tomara que todas as pessoas tenham esse olhar. Quando vê um pobre querendo falar, deixe ele falar. Quando vê um pobre, não, preto, né, que a gente está falando, mas a gente põe junto, né, muitas vezes o preto com o pobre, casa, né, tá sempre muito ligado. É um esforço muito grande para o preto se posicionar, porque ele foi desde cedo criado para se calar, para ele ficar muitas vezes no fundo da sala, para que ele sempre assim, ninguém me vê aqui não, deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eu, vamos supor, às vezes passa ali durante a escola inteira, consegue se formar, mas sempre no anonimato, sendo que ali a gente pode ter pérolas, pessoas com capacidade enorme, que desde cedo, se pudesse se falar, tivesse essa segurança, né, essa consciência do poder que ele tem, seria muito diferente. Mas é isso, gente, vamos conscientizar os nossos filhos, tá? Conscientizar aquela pessoa, igual foi falado aqui pelo Dr. Wenderson, quantos pretos estão passando aí por depressão, por você tá dentro de uma empresa, você vê ali uma oportunidade, às vezes, de pegar um cargo e você não consegue esse cargo porque você sabe que você não foi colocado para essa disputa por causa do seu tom de pele. Então, para que você se fortaleça, ganhe forças, encontre pessoas para te valorizar e, com certeza, você vai alcançar aí os seus sonhos, porque oportunidades são dadas o tempo inteiro, e eu falo sempre, deu oportunidade, sempre fale sim, não fale não por achar que você não tenha condições, porque a oportunidade vem, você vai ter condições de fazer tudo que for necessário para você ocupar aquele cargo, porque a gente sabe aquele cargo, aquela oportunidade, porque quando vem a oportunidade, ela é muito difícil de vir, então quando venha, pegue. É isso mesmo, Ana Flávia. Nós que chegamos igual como professor da PUC, a gente na OAB, a gente também tem que ser exemplo. E nós estivemos agora em Brasília e o Ari estava citando a Edilene, que é sempre receptiva, sempre nos atende bem. Nós levamos uma comitiva para a segunda mulher negra do TSE, que é a Vera Lúcia Santana, a ministra Vera Lúcia Santana. E nós ficamos emocionados porque eu fiz o contato e pedi que ela recebesse advogadas negras jovens, entendeu? Para a gente saber que é difícil, mas é possível. Mas é possível. E ela nos recepcionou, eu fiz uma ligação, porque a gente também estava na luta para que as mulheres negras chegassem. Então, às vezes, os movimentos são interligados a nível nacional. Nós participamos de movimento pela paridade, o movimento 50 por 50, o movimento de 30%. Hoje, as mulheres negras, os homens negros, estão também participando das chapas e da diretoria da OAB por causa da nossa pressão. Da pressão. E mesmo assim, eles ainda querem burlar. Saiu uma reportagem aqui em São Paulo, em 6 chapas, tem chapa que só tem uma pessoa negra na diretoria e que tem algumas que nem tem, porque eles jogam para conselho, e não querem na direção. Então, a gente tem que ficar vigilante. E quando a Vera Lúcia me atendeu, eu falei, nós estamos levando 2 ônibus, eram quase 80 advogadas de toda Minas Gerais, advogadas novas, negras, que ela chegou, atendeu a gente no restaurante, ela se emocionou, uma simplicidade. Então, isso que é importante, porque a gente sabe que tem o negro único, que quando ele arruma para ele, não quer abrir porta para mais ninguém. Não é? E ela, Ana, eu venho, encontro, falou, vou arrumar um restaurante mais em conta, porque eu sei que são jovens advogados, e nos recepcionou, falou, conversou, abraçou, tirou foto, e foi assim, num carinho, que depois várias colegas nossas ficaram emocionadas. Depois, no final da tarde, a Macaé recebeu um grupo de advogadas também, e se emocionou, chorou, nos atendeu bem. Então, é isso que vale a pena, a gente saber que naquele lugar a gente pode estar.
que eles podem querer barrar a gente, mas nós vamos segurar, nós vamos nos aquilombar, pegar na mão isso e avançar. Então, quando tem uma pessoa no poder, igual a Macaé, que muito nos honra, igual o André de Jesus também, que sempre está com a porta aberta, a gente tem que falar isso, a gente tem que dar o exemplo para os nossos alunos. Às vezes a gente faz a fala, mas não é para falar que é arrogante, não. É para que ele sabe que ele pode chegar lá. Ah, professora, eu já vi você está em tal país. Eu falei, você tem que estudar, porque o futuro está na educação. Está na educação. Está na educação, você pode. Se eu chego lá, você também pode. Entendeu? A gente tem que motivar as nossas crianças para que elas sejam inspiradas a seguir. E potencializadas, é isso aí. Potencializadas. Eu gosto desse termo da potencialização, porque muitas das vezes querem enxergar os nossos movimentos, as nossas lutas, as nossas bandeiras, como uma vitimização. E não é verdade. E se nós temos, às vezes, pares, às vezes, colegas de nossa identidade africana, da cor, da negritude, que por vezes só negam quando subiram ao poder, porque existe, quando você diz com muita sabedoria, de que realmente tem às vezes um negro entra e fecha, ou cai no jogo do lado de lá, que é o jogo do filtro, da seleção máxima, em que não pode se colocar o negro, a gente tem que tomar cuidado. Os movimentos, eles têm que estar a todo tempo vigilante a isso, como você bem disse. Porque existe mesmo. Nós tivemos pessoas há pouco tempo no poder, no governo federal, e que falou barbaridades sobre o movimento negro, sobre negritude, sobre a questão do racismo. Então, se a gente não potencializa as crianças, nós vamos ter adultos e jovens menos engajados, movimentos mais fracos. E a tendência é que se o movimento enfraquece, tudo decai. Podem ter certeza que se o movimento enfraquece, daqui a pouco está acabando o leite de cota, está acabando tudo. Porque se não manter vigilante até aqui, daqui a pouco perde a liberdade de novo. Porque se já é preso com facilidade, se já não tem muita voz de defesa, imagina, né? A gente está caminhando já para o final, né? Diante da fala dos colegas, eu não posso deixar de registrar aqui um pensamento que me ocorreu. O doutor Wendel falou a respeito do momento histórico em que a gente, enquanto comunidade negra, era objetalizado, ou seja, era uma coisa, um objeto. Depois eu retomei falando que, durante muito tempo, nós fomos invisibilizados. Agora nós somos visíveis. E eles estão querendo fazer o quê? Um apagamento dessa visibilidade. A gente não pode deixar isso acontecer. Se agora a gente é visível, que a gente seja visível e organizado, para não deixar que venha uma borracha e apague tudo em nome de algo que se diz como algo, a norma correta é isso, desse jeito, então você tem que ter essa religião, você tem que ter esse procedimento, você tem que ter esse tipo de cabelo, você tem que se portar dessa maneira. Não, você tem uma identidade própria. Você tem que continuar a ser visível e ser respeitado na sua diferença. É isso que a gente tem que continuar caminhando e fazer, como bem disse a Ana Cláudia, a que as novas gerações se orgulhem disso, se orgulhem dessa trajetória. Porque não basta ter a legislação falando que você vai ter, dentro das escolas, que tratar da história da comunidade negra, da própria forma que a contribuição que houve para a nossa formação cultural. Mas você ter orgulho disso, porque isso é muito importante. Você ser orgulhoso daquilo que você é. Muito bem. Então é isso, gente. Eu vou perguntar brevemente aqui para a gente encerrar um desafio e uma perspectiva futura. Um desafio que você faria? O desafio é a gente continuar mobilizado e não deixar que nos apaguem. Não deixar que apaguem a nossa religião, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa música, a nossa forma de viver. Isso é muito desafiante, para a gente não ficar padronizado. Um desafio, Ana Flávia. O desafio é que a gente desafia a todos, né? Para que eles possam cada vez mais ter projetos, né? Novas perspectivas para nós pretos. O desafio dos brancos, sentirem um pouco do que a gente passe
e eles consigam... porque o que a gente, igual foi falado aqui um pouco, eles não querem ouvir a nossa história. Eles querem apagar a nossa história. O desafio é para que eles pesquisem mais, conheçam um pouco mais da nossa história e possam entender o que é a nossa vivência e contribuam para mudar a nossa realidade. Muito Porque bem. se o poder está nas mãos deles, eles são responsáveis para que essa realidade mude. Então, quando a gente fala, quando uma mulher se movimenta, o mundo inteiro se movimenta, quando um preto, que somos a maioria, se movimenta e que a gente consegue alcançar algo melhor para a nossa vida, com certeza a gente vai estar levando muito dos nossos. Se a gente sabe que somos nós que fazemos a máquina girar, porque a gente... as pessoas que têm a mão de obra, somos nós. Então, o que a gente não pode fazer sendo nos dado oportunidade de ocupar cargos elevados? Muito Nós bem. vamos levar muitos dos nossos aí para poder melhorar ainda mais a nossa sociedade. Um desafio seu, Um Edson. desafio, eu vou recitar aqui o grande líder, que é o Martin Luther King. Ele deixou um grande legado. E ele disse: ou aprendemos a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. O Martin Luther King também disse, com muita profundidade, que, assim, traduzindo, o maior sonho dele é de que todos, um dia, ou que os negros fossem vistos, né, pelo seu valor, seu caráter. Fossem avaliados não pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Então, o grande desafio que eu entendo é a questão da igualdade. Não só material. Não só material. A igualdade de fato. Porque a igualdade material o negro já está adquirindo. Comprando carros, comprando casas, dinheiro, trabalhando. Mas ele ainda continua desigual. Pelo acesso e pelos tratamentos. Pela questão da identidade. Pelo olhar esguio. Então, o negro continua marginalizado, não só por causa da questão da materialidade, mas pela questão muito mais psicossocial. Né? Então, este é o grande desafio. Que um dia o Brasil chegue ao nível de dizer: a igualdade não é mais uma meta, porque nós já atingimos. Que o mundo, e isso só vai um dia se realizar, ainda que se demore mais séculos, através de movimentos, principalmente movimentos negros. É isso. E o meu desafio é que todos os meses sejam da consciência e que não lembrem da gente só no novembro. Agradecendo o Felipe pelo espaço, agradecendo a presença de todos e muito obrigado, gente. Foi muito bom falar com vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigada. Pauta gente. necessária e fundamental. Não é Muito verdade? Isso mesmo. Muito É bem. isso.